Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês, tanto quem está aqui presencialmente, quanto quem está nos assistindo na transmissão. Nosso objetivo aqui hoje é trazer boas músicas de Natal, músicas natalinas, músicas cristãs. E além de trazer essa boa música, o nosso objetivo é trazer uma palavra, uma reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal. Então, o fio condutor de todo o nosso dia hoje, de toda a nossa tarde, vai ser essa verdade. Qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus? Então, a gente espera que vocês tenham uma ótima apresentação. Louvem conosco a Deus, mais do que uma apresentação, é um culto ao Senhor, e que, de fato, essa verdade possa estar nos nossos corações na tarde de hoje. Então, bem-vindo a todos. Antes de nós começarmos o programa, acho que alguns agradecimentos são importantes serem feitos. Então, em primeiro lugar, claro, nós agradecemos a Deus por estarmos todos aqui, todos juntos. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis da pandemia. Ela ainda não acabou, ela continua aqui. Vocês podem ver os vários X que tem na cadeira, não permitindo um público muito grande aqui hoje. Tem muitas pessoas nos assistindo pela internet por conta disso. E o que começou com uma ideia, começou com um sonho, acabou se concretizando, graças a Deus. Ele acabou mostrando os caminhos, as portas foram sendo abertas, e nós somos muito gratos a Ele por ter nos proporcionado um momento como esse, permitindo que vocês estejam aqui conosco, quem está nas suas casas também assistindo conosco. Claro, agradecemos ao Mackenzie por abrir esse espaço aqui para nós. Nós inicialmente até pensamos em realizar essa cantada de Natal na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, mas para vocês verem o tamanho do palco, e a gente teve que reduzir drasticamente o número de coralistas, o número de músicos, para poder manter o distanciamento social, mesmo usando máscaras, enfim, todos os cuidados necessários. Então, uma nossa gratidão não só pela cessão do espaço que o Mackenzie fez, mas todo o staff, o pessoal do som, da transmissão, da imagem, seguranças, enfim, todas as pessoas para que esse evento fosse realizado. Não podíamos deixar de agradecer a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, o seu conselho, o pastor Gustavo, que também abraçou a causa, autorizou esse nosso evento aqui, essa nossa cantata, e que nos deu todo o apoio financeiro, o apoio de logística, para estarmos todos aqui juntos. E, claro, a todos os coralistas, meu muito obrigado, em nome da diretoria, por estarmos todos aqui, aos músicos também, da orquestra. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. E, claro, se não tivesse coro e orquestra, talvez a gente não estaria aqui numa cantata. Então, acho que é um dos principais pontos. Muito obrigado. Bom, algumas pessoas aqui, a gente está vendo alguns rostinhos familiares da nossa igreja, alguns nem tanto. Então, acho que talvez também faça sentido, antes da gente efetivamente começar o nosso programa de hoje, apresentar um pouquinho quem são essas pessoas que estão aqui na frente. Então, este é o coro da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, e essa é a orquestra da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Bem, é um pedaço da orquestra e um pedaço do coro. Como a gente falou, a gente não pôde trazer todas as pessoas por conta do distanciamento. O coro da igreja, ele dista da fundação da igreja, tem os seus 72 anos, a orquestra é um pouquinho mais jovem, tem quase 10 anos, e ambos participam dominicalmente, ou quase todos os domingos, dos cultos na nossa igreja, trazendo adoração e louvor ao Senhor para o culto na nossa igreja. O regente da orquestra é o reverendo Cláudio Cardoso, o regente do coro é a Luzane Bahia, que também depois vai trazer uma palavra para nós. Vocês podem também estar se perguntando como que a gente está aqui hoje dentro de uma pandemia, porque pelo menos acho que a maioria dos coros, a maioria das orquestras sempre ensaiou presencialmente. Acho que talvez a pandemia nos ensinou novas tecnologias, novas formas de desenvolver as tecnologias, e normalmente a gente sempre ensaiava todos juntos com o piano, e a gente precisou fazer uma alteração drástica para cada um nas suas casas, para a gente poder evitar que a pandemia se alastrasse. E desde março, isso é muito legal, desde março nós não tivemos uma semana sem ensaio do coro e depois da orquestra também. Então todas as semanas, desde março, desde o início da pandemia, lá se vão 10 meses, agora em dezembro, nós não tivemos uma semana sequer sem ensaio. O ensaio começou um pouco difícil, algumas pessoas com o cabelo um pouquinho mais branco tiveram uma dificuldade inicial, mas depois também já estavam ensinando os mais jovens. Google Drive, WeTransfer, todo mundo já ficou super craque nesses provedores. Ensaiamos pelo Facebook, ensaiamos pelo Zoom, pelo Google Meets, enfim.
demos um jeito, vamos falar assim. E, além dos ensaios, claro que é uma forma de estarmos juntos, de nos vermos. Algumas pessoas moram sozinhas, não têm nem contato com outras pessoas. Foi uma forma também de nos unir em comunhão, como irmãos, para que possamos também seguir em frente, mesmo nesses tempos tão difíceis. E, desses ensaios, tivemos a ideia, né, de fazer alguns vídeos, porque já que nós não podemos todos estar juntos dentro da igreja louvando, por que não cada um na sua casa, gravando um vídeo, juntando numa edição e depois transmitindo na nossa igreja? Então, desde março também, nós gravamos 10 vídeos para cada mês da pandemia, estamos agora gravando o nosso 10º vídeo, uma música de Natal. Então, estamos aqui louvando a Deus pela existência do coro, da orquestra. Parabéns pelo trabalho, o árduo trabalho, gravar 10 vídeos, cada vídeo com 80, 90 pessoas, todos os componentes do coro e da orquestra. E nós trouxemos um desses vídeos, já que nem todos podem estar aqui, quase metade do coro, quase metade da orquestra estão nas suas casas. Então, como nem todos podem estar aqui, nós trouxemos um vídeo, para que não só vocês conheçam esse trabalho, louvem conosco através dessa música, mas também que as pessoas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, possam estar representadas e muito bem representadas aqui. Depois desse vídeo, a Luzane, nossa regente, que também vai reger todo esse grupo aqui hoje, ela vai contar um pouquinho da experiência dela, de como foi reger um coro, uma orquestra, numa pandemia. Como poder ensinar as pessoas nos ensaios, voz, técnica, ritmo, não podendo estar próximo da pessoa, mas através de um computador. Essas dificuldades, esses ganhos, a gente vai ver depois desse vídeo agora. Jesus, Emmanuel,
Boa tarde a todos. Boa tarde, coro querido. Bom demais estar aqui com vocês. Aos coralistas que não puderam estar aqui, o meu abraço saudoso. Que ano desafiador, que ano diferente, que ano complicado. Quantas dificuldades, quantas inseguranças, quantos medos. Mas crescemos individualmente e crescemos juntos, apesar do distanciamento. Quando recebemos a notícia, pelo menos aqui em São Paulo, que tudo iria fechar, pensei, e os ensaios do coro? Como serão? Eu tinha uma certeza, sei que o JP também tinha. Nós não vamos parar. Não sabia como, né? Seja por pouco tempo, seja por muito tempo, deveríamos continuar. Tínhamos uma cantata de Páscoa praticamente pronta. Era março, a cantata seria em abril. Ouvimos todos os tipos de comentários a favor e contra continuarmos os ensaios. Com qual propósito? Para quê? Coro é conjunto. Como vai ensaiar sozinho? Eu tinha uma certeza no coração, que deveríamos continuar. Então, começamos os ensaios com o Zoom. E o Zoom, ele é ótimo para a gente falar e fazer reunião falada, mas cantada é um terror. Porque quando a gente... Aí começamos, canta um, canta o outro, tem um delay, uma demora. E até então eu não sabia disso, né? Nós não sabíamos. Põe o coro para cantar, parecia tudo desencontrado. E o link, cadê o link? Manda o link, e abre microfone, fecha microfone. Fizemos alguns ensaios pelo Facebook. Que coisa estranha fazer ensaio pelo Facebook. Eu lá com o celular, né? Não era uma câmera profissional, mas era um celular. E eu passando as dicas sozinha, não ouvia barulho do lado de lá. Canta com a boca aberta, o som, né? O timbre. E vocês em casa, e eu ouvi até alguns comentários de alguém que dizia, em casa ninguém aguenta mais os dias de ensaio, né? Que você fica lá sozinho, né? Cantando. Enfim, nos reinventamos e não paramos. Que bênção. E aí resolvemos fazer o nosso primeiro vídeo. Esse que foi passado foi o segundo vídeo. E fizemos as gravações... Foram evoluindo o formato, fizemos os kits de ensaio. Obrigada aí a todos que participaram desses kits de ensaio. Aprendemos a gravar somente a nossa voz com 2 celulares. E eu ouvi muito dizer, Lu, como é estranho ouvir a minha voz sozinha, cantando sem acompanhamento, né? Porque na hora que grava, você manda para fazer a mixagem, vai só a voz da pessoa. No primeiro momento, pensamos, e eu pensei, será que vai dar certo esses vídeos? 70, 80 vozes. Sim, sim, deu certo. Uhul, né? E os kits foram para lá, a gravação, e as partituras para digitalizar, né? Manda a partitura, volta. E eu ficava preocupada assim, como iremos manter a qualidade sonora do coro, o timbre, né? Que o coro, os agudos, o ritmo. Como fazer? Enfim. Tivemos garra e coragem. E vocês, coralistas, acreditaram no nosso trabalho. Obrigada. Canto coral é um conjunto, é um todo. Mas em 2020 aprendemos a cantar melhor sozinhos. Ouvi solos de coralistas que nunca imaginei ouvir. Parabéns a todos que participaram. Eu poderia falar aqui por muitos minutos de tudo o que aconteceu neste ano, mas não é o objetivo deste encontro hoje. Só isso, né? Temos parte. E por isso quero encerrar o meu testemunho aqui dizendo que, além dos hinos que aprendemos no detalhe, para gravarmos os vídeos, memorizamos textos bíblicos. E um exemplo foi o Salmo 46, que começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O Salmo vai descrevendo. O versículo 10 e 11 diz o seguinte: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi aquietando o nosso coração, no Deus dos deuses, e crendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Crescemos individualmente como coralistas, para que o todo, o coro, fosse abençoado e abençoassem vidas através da boa música do canto coral. Ao Senhor Deus toda a minha gratidão e adoração, porque Ele nos sustentou em todo o tempo. Ao coro e PVN, a minha admiração pela garra, compromisso e perseverança neste ano tão desafiador. Que nesta noite tão especial, possamos cantar e agradecer ao Pai do céu por tudo que aprendemos e vivemos em 2020. Chamo aqui o nosso conselheiro Amaury para fazer uma oração de gratidão a Deus por esse momento. E nós vamos louvar na sequência ao Senhor com os hinos dos vídeos que gravamos e encerraremos o programa com 2 peças natalinas. Que você seja abençoado. Se você ainda não teve uma experiência com esse Deus que controla os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que o Espírito Santo do Senhor, através de Jesus, o Filho, que um dia veio ao mundo, possa incomodar o seu coração. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Amaury, oração. Vamos ficar de pé, depois a gente senta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estar aqui cultuando o Teu nome. Como é bom cantar louvores a Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua graça nos tem alcançado. A Tua misericórdia está sobre nós. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai. Como é bom olhar para trás e ver que em momentos tão difíceis Tu estiveste conosco em todos os momentos. E como é bom também lembrar que, apesar de tantas dificuldades, tivemos tantas bênçãos e vimos, ó Pai, a Tua mão sobre nós e sobre o Teu povo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que nem as portas do inferno prevalecerão contra a Tua igreja. E aqui está a Tua igreja, ó Pai, prestando um culto a Ti. Aqui está a Tua igreja proclamando que o Senhor Jesus, pelo Teu amor, veio ao mundo para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar isso, porque pela Tua graça nós recebemos dons e talentos que são Teus e que nós, ó Pai, colocamos para o Teu louvor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. Obrigado pela vida de cada corista, de cada instrumentista. Obrigado pela vida dos dirigentes, da diretoria, tanto do coro como da orquestra. Obrigado, Senhor, pela vida dos regentes, do pastor Cláudio, da Luzane, ó Pai, que esteve à frente todas as semanas, ensaiando, nos encontrando para ler a Tua palavra, para orarmos juntos e para ensaiarmos louvor para a Tua glória. Ó Pai, nos abençoa, nos guarda, que estes momentos difíceis sejam para nós momentos de vitória e que sejam para Ti momentos de louvor a Ti, momentos de reflexão nossa,
momentos também de pregação da Tua palavra, de edificação da Tua igreja. Que Tu estejas, ó Pai, no coração de cada um trabalhando, para que possamos juntos glorificar o Teu nome, até a Sua segunda volta. Nós Te glorificamos, Te amamos e dizemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. O princípio
Poderíamos passar a noite exaltando os maravilhosos atributos do grande Eu Sou. E com certeza faríamos isso com o maior prazer. Um dos atributos que acabamos de ouvir o coro cantar diz: Eu sou o Santo, Santo, Santo Deus. Ou seja, nosso Deus é totalmente separado e exclusivo em todas as suas qualidades, inclusive na perfeição e pureza. Mas Ele também é perdoador. Por isso podemos nos achegar diante dEle e, em nome de Jesus, confessar tudo aquilo que em nós precisa ser aperfeiçoado, tendo a certeza de uma promessa feita por Deus a nós, que diz o seguinte: Como é bom saber que fomos perdoados por Deus e que Ele nos presenteou não só com perdão, mas também com toda a sorte de bênçãos. Aliás, o termo bíblico que expressa o presentear alguém de maneira espetacular é graça. Por isso a Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, nossa salvação é um presente maravilhoso de Deus para nós. Se pararmos para pensar por um minuto nessa graça, nossa conclusão só poderá ser uma:
ela é mais que valiosa, ela é preciosa, é a eterna graça de Jesus. Estamos a algumas semanas do Natal. E é natural que nós nos presenteemos uns aos outros, seja em famílias ou entre amigos. E todas as vezes que entregamos um presente a alguém, ficamos aguardando sua expressão de alegria e gratidão, não é mesmo? Porque, afinal de contas, queremos sempre agradar com os presentes, não é? Deus também tem nos dado diariamente bênçãos, como presentes vindos das mãos dEle. Tem nos providenciado tudo aquilo que precisamos: sustento, ensino da palavra, consolo, esperança, amigos e tantas outras coisas mais que não caberiam aqui listá-las todas, de tantas que elas são. Mas tem algo que podemos fazer: dar glórias a Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós. Fez por mim.
nesse Natal de 2020, nós não podemos estar juntinhos uns com os outros como gostaríamos, nos abraçando, trocando presentes de pertinho, com beijos, e fazendo festa pelo nascimento de Jesus. Mas podemos contar e cantar, através dessas músicas, como é a vida do cristão. Deus se revelou a nós como o grande eu sou, primeira música cantada pelo coro, com qualidades maravilhosas e poderosas. Em seguida, nós olhamos para nossas vidas e reconhecemos que precisamos do seu perdão e misericórdia. E com sua promessa cumprida, Ele nos perdoa, não é? Ao nos sentirmos perdoados e diariamente abençoados, reconhecemos que fomos frutos de uma preciosa graça, eterna graça. E logo dizemos: a Deus seja a glória. E o ciclo se repete, anualmente, semanalmente, e por que não diariamente? Você já vive nesse ciclo? Se sim, que bênção, que maravilha. Se não, hoje Ele está se revelando a você como o grande eu sou, o grande Senhor, o Salvador e protetor. Isso significa para você que o ano de 2020 pode te deixar uma marca inesquecível. Pandemia? Não. O conhecimento do amor salvador e perdoador de Deus, revelado em Jesus, que nasceu, viveu e hoje está falando com você, para que você também possa viver como um filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas. Assim você poderá, como nós, responder a Deus com um cântico de louvor e adoração. Afinal, diante de tudo que Ele é, diante de tudo que Ele faz, nós só podemos responder que realmente Ele é digno.
Louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um motivo de imensa alegria estar com os irmãos do coral da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana nesta noite. Que o Senhor continue a enlevar e edificar o coração de todos nós. Eu saúdo a toda a igreja na pessoa do pastor Gustavo e ao coral na pessoa da nossa querida irmã Regente Luzane. Que Deus abençoe ricamente a orquestra na pessoa do reverendo Cláudio. E sem mais delongas, amados irmãos e irmãs, nós vamos abrir a santa palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 36 a 38 e nossa mensagem será fundamentada no versículo 38. Eu agradeço também o honroso convite na pessoa do João Pedro, que é o presidente do coral da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Assim diz a palavra do Senhor, Lucas 2, de 36 em diante. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, te bendizemos por essa cantata tão singular, num ano tão desafiador. Uma grande vitória para o coral da IPVM, para a Igreja Presbiteriana de Vila Mariana e para a vida de cada um de nós que aqui está. Agora, Pai, fala poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Exalta o Teu Filho e que o Espírito do Senhor não somente aqueça os nossos corações, mas transforme vidas pela presença de Jesus que aqui está. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no ano de 1969, o ser humano conseguiu a façanha de pisar na Lua. Naquele dia histórico, o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, foi para a TV americana e falou em rede nacional dizendo o seguinte: este é o dia mais importante da história da humanidade, o dia no qual o homem pisou na Lua. Depois de algumas horas, o seu telefone privado da Casa Branca toca. Estava ao telefone o reverendo Billy Graham, dizendo: senhor presidente, hoje o senhor disse diante de toda a nação que esse é o dia mais importante da história da humanidade. Com todo o respeito que lhe devo, eu quero dizer que o senhor se equivocou. A época mais importante da história da humanidade é quando o Filho de Deus veio ao mundo e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na Lua. O dia mais importante da história da humanidade é o dia no qual Deus pisou na terra. E neste texto, queridos irmãos e irmãs, nós vemos o Senhor Jesus, ainda menino, sendo levado ao templo para ser apresentado a Deus Pai pelos seus pais humanos. E estava ali um senhor chamado Simeão, a quem o Espírito Santo tinha revelado que não morreria antes que visse a salvação do Senhor. E Simeão então pega o menino Jesus e diz: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Também ali estava nossa irmã Ana, profetisa com 84 anos de idade. Ao presenciar essa cena gloriosa, na qual Simeão tem a revelação de que ali está o Filho de Deus, Ana, tão efusivamente, amados irmãos, diz o texto, que se achegou naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito daquele menino, que era a redenção de Jerusalém. Ao olhar para o testemunho de Ana, nós vamos aprender nesta noite o que fazer quando Cristo está presente. O que fazer quando Cristo está presente? Em primeiro lugar, o texto nos diz: aproxime-se dele. Diz o versículo 38. E chegando-se naquela hora. A palavra usada para chegando no grego aqui também significa se aproximando, ou colocando-se ao lado dele. Quando Ana sabe que o Filho de Deus está ali, ela quer se aproximar dele. E esse é um fenômeno possibilitado pelo Natal.
Porque quando os magos veem a estrela no Oriente, eles viajam mais do que um ano para encontrar o menino rei dos judeus. Eles se aproximam de Jesus. Os pastores, depois de ouvirem a revelação angelical de que havia nascido em Belém o próprio Filho de Deus, correm para vê-lo e para se aproximar dele. E se você que está nessa cantata nesta noite, sendo abençoado com este excelente coro, com essa belíssima orquestra, você está aqui e quer louvar e quer conhecer o Filho de Deus, aproxime-se dele pela fé nesta noite. Ele amou o pecador, deu a vida na cruz para salvar o seu povo. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, todo aquele que crer nele como seu único Senhor e Salvador, será salvo, será perdoado, será reconciliado com Deus, terá vida eterna, terá paz com o Senhor, será adotado como filho de Deus. Que nessa noite você ouça o próprio Rei Jesus dizer: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha e receba de graça a vida eterna, a paz com Deus, o perdão de pecados, a salvação. O que fazer quando Cristo está presente? Aproxime-se dele. Você pode se aproximar de Jesus nesta noite, crendo nele como teu único Senhor e Salvador. Mas talvez você se pergunte: pastor, o que fazer quando Cristo está presente? Em segundo lugar, o nosso texto diz: agradeça a Deus. O que fazer quando Cristo está presente? Agradeça a Deus. Diz o versículo 38. E chegando-se ela naquela hora, dava graças a Deus. Gratidão alvissareira, gratidão efusiva, gratidão eufórica. Ana está no templo orando a Deus há alguns anos, e agora ela tem a possibilidade de ver Deus feito homem sem deixar de ser Deus, o Messias esperado pelo povo do Senhor, nos braços de sua mãe. Ela faz festa, ela louva, ela agradece, ela exalta o Senhor. Tal como Ana, quem agradeceu quando soube que seria a mãe do Filho de Deus, foi a própria Maria quando disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, e desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Se você entende, querido amigo e irmão, que Cristo Jesus veio ao mundo para pagar os teus pecados na cruz do Calvário, para que você não recebesse a ira eterna do Deus eterno contra o pecado, para que você não fosse lançado no inferno, mas para que você se tornasse amigo de Deus, filho de Deus, declarado justo no seu tribunal, mediante a fé. Se você entende o tamanho da salvação que recebeu, nesse tempo de Natal, o seu coração vai agradecer e exaltar, como foi cantado belamente aqui, dando a Deus toda a glória, porque nunca ninguém te amou como Cristo te ama. Neste tempo de Natal, ainda que em dias de pandemia, agradeça a Deus, porque se você é de Jesus, das mãos do Senhor Jesus, nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós ainda nos perguntamos: o que fazer quando Cristo está presente? Em primeiro lugar, o texto diz: aproxime-se dele. Em segundo lugar, agradeça a Deus. Mas o que fazer quando Cristo está presente? Anuncie a Jesus. O que fazer quando Cristo está presente? Anuncie a Jesus. Diz assim o versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana não pôde conter-se. As pessoas estavam no templo. Ela disse: ei pessoal, preste atenção aqui. Aqui está o menino que é a esperança de Israel.
Deus cumpriu as suas promessas. Ele enviou o Messias. Aqui está o nosso Redentor, o nosso Libertador. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela ia para o outro lado, está no templo hoje o cumprimento da promessa. Chegou o Messias, chegou o Salvador, chegou o Redentor. O texto, amados irmãos, dá a ideia contínua de que ela proclamava, falava a respeito daquele menino que era o Redentor de Jerusalém, o Salvador do seu povo, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós queremos, amados irmãos, glorificar a Cristo nesse Natal, nós temos que falar de Jesus, nós temos que pregar o Evangelho aos nossos amigos, nós temos que falar aos nossos familiares, nós temos que usar o WhatsApp, Facebook, Instagram, temos que usar, amados irmãos, o Twitter e todos os meios para anunciar aos pecadores que eles só podem ter paz com Deus, só podem ter vida eterna, só podem ter seus pecados perdoados, só podem ser feitos filhos de Deus se eles se arrependerem e crerem que Cristo os amou e deu sua vida na cruz para pagar os pecados deles. Se você, meu querido amigo e irmão, está na presença de Jesus, você vai falar de Jesus. Fale de Jesus, fale de sua vida, fale de sua morte, fale de sua ressurreição. Fale de Jesus, fale de seus milagres, fale de seus ensinos, fale de sua pregação. Fale de Jesus, fale de seu regresso, fale de sua vitória, fale de sua grande salvação. Mas que neste tempo do Natal, o seu coração dê a Deus exaltação, falando de Cristo, do seu amor e de sua salvação. Que nós abramos a nossa boca, amados irmãos, e anunciemos ao mundo o Evangelho que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Natal chegou. Jesus está aqui. O que fazer diante da presença de Jesus? O que fazer na presença de Jesus? Você tem se aproximado dele? Você tem sido grato pela grande salvação que recebeu? Você tem anunciado o seu Evangelho e a sua grande salvação? O que você vai fazer nesse Natal? Aproxime-se de Jesus pela fé. Creia nele como seu único Senhor e Salvador. Agradeça a Deus pelo seu grande perdão. Abra sua boca e diga ao mundo inteiro que pecadores podem ser reconciliados com Deus, porque Ele deu o seu Filho para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. Que Cristo esteja presente em teu coração nesta noite, esteja presente em tua família, que esteja presente na vida deste belíssimo coral e orquestra, na igreja de Vila Mariana, em todas as nossas igrejas, que a presença de Jesus encha o coração de luz, porque muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Que grande presente é de poder conhecer pessoalmente alguns de vocês, depois de quase um ano, vendo vocês virtualmente, e eu espero que vocês também estejam me vendo virtualmente. Para vocês terem uma ideia dessa pandemia, eu fui conversar pela primeira vez com o presidente do coral hoje, pessoalmente. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Por vezes, por conta de tudo que aconteceu e tem acontecido ainda, a gente não tem ideia do alcance daquilo que o coral fez nesse ano. Talvez muito mais do que em todos os anos passados. E eu descobri hoje, me dirigindo aqui para você, Luzane, que você não apenas é uma regente, mas você também prega o Evangelho. Deus abençoe sua vida. Queria convidar vocês que estão presentes aqui, vamos orar ao Senhor, ficando em pé. Estamos encerrando. E eu sugiro que vocês fiquem assim, em pé, depois da oração e da bênção, e que Deus esteja abençoando também aqueles que estão nos acompanhando em suas casas ou aonde quer que seja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse momento de louvor e adoração ao seu santo nome. Obrigado pelo coral e orquestra da IPVM, como muitos ministérios da nossa igreja. Esses irmãos e irmãs têm se dedicado para cantar o Evangelho das Boas Novas, numa igreja local que canta há 78 anos. Tem sido, Senhor, um ano difícil, desafiador, triste para muitas famílias, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. Glória ao teu nome por isso. Cuida de nós, Senhor. Fortalece a tua igreja e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a bênção, a presença e a unção do seu Santo Espírito esteja sobre nós e sobre todo o teu povo. Que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, reine para todos sempre. Aleluia.